Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui o seu, o meu, o nosso Store Podcast, aonde nós contamos a história e em breve queremos contar a sua também. Olha, a gente não pode começar esse programa sem falar das pessoas que acreditam no nosso projeto, acreditam no nosso trabalho, que é os nossos patrocinadores ou colaboradores ou qualquer outro adjetivo que você quiser dar aí, tá? Olha, a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, olha, ela era fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e terapias manuais. Lembrando que ela vai estar aqui num programa ao vivo, viu? Vai falar sobre terapia laser, a diferença do terapia laser com terapia manual. Ela vai estar aqui falando com a gente. Também o nosso amigo Joaquim do Super Vale, o varejo ou atacado é aqui. O doutor Ademir Cruvinel, advogados também, se estiver precisando no final do ano, está precisando resolver algum problema na justiça, procura lá no Ademir Cruvinel Advogados e você vai ser bem atendido lá. Também a Celeiro, a casa do cowboy, a casa do seu pet também, onde você vai encontrar calça, canivete, cinto para você. Tá tudo lá na Celeiro. E também a Semeplan Genética e ATF, sêmen, corte de leite das maiores centrais do mundo. E também a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais e urbanos. Quer comprar uma casa, você quer comprar uma fazenda, tá na hora de fazer um novo investimento, vai lá que você vai fazer um negócio seguro, certo, bacana, viu? E também a União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. E lembrando vocês que eles entregam a domicílio, viu? Tem que estar tendo promoção toda semana lá, tá precisando de um remédio, liga lá, precisando de um desodorante, dá uma ligadinha lá também e ele vai te atender lá. Atlética Academia, Academia do Lisandro, teve aqui também, foi um sucesso a entrevista dele e bom, a entrevista dele aqui, hein? Rapaz, tá todo mundo falando da entrevista dele, foi muito bacana. Foi bastante esclarecedor sobre a questão de cuidar da saúde. E você também tá aí, ó, tá precisando cuidar da saúde, tá sem fazer nada, vai lá na Atlética Academia, tem profissionais capacitados lá que vai ajudar você chegar onde você quer chegar aí com o seu corpo. O Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, LIB, nosso amigo Linaro também acredita no nosso projeto, tá aqui com a gente também. O Paulo Coelho, rações, sal mineral e proteinado e herbicida também. E sem contar que ele faz gestão aí do seu gado. O seu gado tá meio magro, não tá podendo nem marcar, senão ele pega fogo. Olha, procura lá o Paulo Coelho, né? Essa foi boa, não pode nem marcar, senão pega fogo, né? Tá só o couro, né? E ele orienta você, né? O pessoal aqui na cidade cumprimentando a gente pela entrevista com o Paulo, né? Foi um aprendizagem bacana, né? Bem bacana. E você que tá aí, tem sua fazenda, tá vendo? Procura lá o Paulo Coelho, ele vai te orientar a você poder render mais já com aquilo que você tem. E também o Alto Posto Central e o TRR Vale Diesel, lá do nosso amigo Carlinho também, que é o nosso colaborador aqui. Lembrando a você que você pode também fazer esse projeto crescer um pouco mais. A gente depende de você, da sua audiência e de 3 segundos seus, onde você vai compartilhar, se inscrever e também curtir aqui o nosso programa, a nossa entrevista, o nosso podcast. Você pode ajudar, você que já se inscreveu, você que não se inscreveu, alguém compartilhou para você, nos ajude a fazer crescer esse canal, acredito que será de grande valia para você. Quem faz esse programa aqui é o Dr. Arthur.
Luiz Arthur e também o Freitas, que está falando aqui com vocês. E cada dia a gente tem alguém da nossa cidade ou fora dela que agrega na sociedade, agrega no meio social que ela vive. E essas são as pessoas que a gente estamos trazendo aqui para a gente conhecer. Também se você conhece alguma pessoa na rua, passa, você não sabe quem é. Aí você vai escutar o Story Podcast, vai ver, e você vai olhar e falar assim, ó... Essa aí eu não sabia da história dela não, e vale a pena, são pessoas que têm somado aí para o desenvolvimento do seu convívio social, tá bom? Um grande abraço. Nós estamos com ela aqui, é professora, já foi diretora, né? Agora pedagoga também, gosta de sala de aula, mas também gosta de não estar na sala de aula também. Ela é mãe, ela é esposa, ela é cristã e tem muita coisa bacana para contar. Alguns dizem que ela é muito nervosa, mas eu só tiramos sorrisos dela aqui, né? Osânia, boa tarde, né? Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Arthur pelo convite e eu espero agregar, né, algo legal, como tem sido todas as outras entrevistas de vocês. Com certeza, a gente só tem a te agradecer. Obrigado por ter aceito esse convite, né? E estar aqui com a gente. Acho que vai ser muito oportuno e muito bacana esse bate-papo, essa conversa aqui no podcast, né? Também o meu boa tarde para o Freitas, para o Leandrinho e para nossa audiência, né? Eu queria começar, Osânia, você contar um pouco para nós como é que é a tua vida acadêmica, você se formou em quê? Você trabalha na escola municipal? Conta um pouquinho para a gente desse teu início de vida, por que você escolheu magistério, né? Para a gente entender e conhecer um pouquinho da tua vida. Na realidade, eu não escolhi o magistério. Foi a falta de opção mesmo, né? Então, minha família é muito simples, né? Minha mãe é merendeira escolar, meu pai guarda noturno. E aí a gente terminou o ensino médio, tinha que fazer uma faculdade. Isso eles sempre fizeram questão. Uhum. E a única coisa que tinha em Cacilândia era administração de empresas e pedagogia. No início eu não quis fazer nada, mas mesmo assim, né, meu pai não aceitava a gente não fazer a faculdade e acabei prestando o vestibular para administração de empresas. Fiz um ano, não gostei. E meu pai era daquele que ele acompanhava a gente na escola, né? Minha mãe não ia na escola, mas meu pai ia. E eu me lembro que na faculdade ele foi conversar com a Gogóia, que era minha professora na época da faculdade. O marido dela tinha um jornal, o Hélio de Castro, do lado da casa do meu pai. E aí ele foi na faculdade perguntar como eu estava. Você pensa, né? Que vexame. E ela vai e fala da sala de aula que... Olha, Osânia, seu pai veio aqui saber da sua nota. É bacana que mostra cuidado, né? Cuidado do pai. Enfim, aí eu fiz um ano de administração. Eu tinha uns colegas muito bacanas, assim, que já trabalhavam em banco. Eu era a mais novinha da sala. Eles me ajudavam, porque eu não era uma coisa que me chamava atenção. E aí a minha mãe fez uma cirurgia em Rio Preto, que gerou muito gasto, e acabou que eu concluí o primeiro ano e estava difícil financeiramente para voltar, e lógico, aquilo me agradou demais, eu não concluí a administração de empresas. E isso foi 2005 não, 98. E aí, em 2002, veio o curso de História para Cacilândia. E História era algo que eu gostava muito, né? Fui aluna da Eliana Lopes. Sim. Então, quem é aluno dela e não se apaixona por História, porque, não sei, não há explicação. E aí, eu prestei o vestibular, passei, concluí, né? E no primeiro ano já de faculdade, o Ademilson era diretor da Escola Marechal Rondon, hoje a Min José. E ele me convidou para substituir a Eliana Lopes. Nossa! Já no primeiro semestre da faculdade. Nossa. Né? E eu falei, será, né? Ele falou, não, eu confio em você. Então eu entrei para a faculdade e já entrei para a sala de aula em 2002. Nossa, a vida é engraçada, né? Porque a gente faz uma escolha e parece que a vida abraça as nossas escolhas, sim, né? As coisas vão acontecendo, né? E aí concluí, né, a faculdade em 2005. 2007 eu passei no concurso do município para professora de história, quase perdi o concurso. Nossa, por quê? Porque a faculdade não era reconhecida, eu sou da primeira turma de história. Nossa! E aí eu passei em primeiro lugar, uma outra colega da sala passou em segundo e a gente ia perder o concurso. Na época o presidente era o Lula e ele baixa uma portaria reconhecendo todos os cursos que estavam em processo no MEC. Olha. E aí o de História era um deles, e aí a gente conseguiu tomar posse, né?
procuramos um juiz na época e ele falou que estava tudo certo. E aí a gente conseguiu tomar posse. Coisa boa. Em Nossa, 2007, que bacana. né? Então, nesse caso, o Lula foi salvador da pátria. Foi aí. salvador da pátria. Nesse caso, ele foi. Como é que evolui uma professora de história para ser diretora? Então, o Arthur, esse convite surgiu pela Márcia Reis e a Paola. Se você me perguntar a razão que levou delas me fazerem esse convite, eu não sei. Até porque foi algo extremamente novo, né? Eu sou professora, eu era professora concursada com 22 em História. Então, eu trabalhava do 6º ao 9º ano na rede municipal. E eu fui convidada para ser diretora de um centro de educação infantil, que atende criança de 0 a 6 anos, a 5 anos, né? Nossa. Então, totalmente diferente daquilo que eu conhecia. E quantos anos de aula para receber esse convite? Eu entrei em 2007 para o município, 11 anos. 11 anos. 11 anos de sala de aula. Nossa, e deve ser um assustador, né? Porque você mexer com criança que você sabe o que ele quer, você tem um diálogo, por mais que seja um diálogo até complicado, mas com criança, que diálogo que você vai ter com uma criança, né? O que é mais difícil? Tá? Com professor. É mais com os pais e as cuidadoras mesmo, né? Sim. Eu tinha uma equipe muito boa no Prefeito João Albino. Eu tinha uma equipe fantástica, Sim. assim, como cuidadoras, né? A equipe pedagógica mesmo. E uma das coisas bacanas é que ela, antes que eu fosse para lá, a escola não tinha coordenador. Então, o diretor ele respondia por tudo, né? Por toda a parte administrativa e pedagógica. E aí, quando eu fui, ela convidou uma pessoa para ser coordenadora com 40, que na época foi a Meire Cardoso. A Meire. Hoje ela está aqui na... Hoje ela está aqui na Maria Aparecida. Isso. Não, Maria Parreira. Isso, do lado do Léo aqui. Então, ela ficou comigo um tempo, depois eu recebi uma outra coordenadora, porque a Meire assumiu a direção daqui. E, assim, eu fiquei esse tempo lá e eu gostei. Se você falasse pra mim, você quer ser diretora de novo? Hoje, não. Porque faz 2 anos que eu voltei pra sala de aula. E você tá preferindo a sala de aula atualmente? Eu fiquei 2 anos, o ano que vem eu recebi um outro convite, eu vou me aventurar para essa nova oportunidade, mas a direção é algo assim que envolve tudo, né? Você tá com o pai, você tá com o professor, você tá com o administrativo, você tá com a criança, você tá com todos os outros funcionários ali que a gente fala, o administrativo, que é aquele que limpa, que é o que cozinha, que é o que cuida da criança. Então é muita coisa, Sim. Né? Mas a gente desenvolveu umas coisas muito bacanas enquanto eu estive à frente do João Albino. Eu tinha vontade de plantar IP na lateral. Sim. Que eles chamam Avenida, esqueci o nome, acho que é a Daías Marques Moreira, a Avenida da Lateral, que pega toda a lateral do João Albino. E aí eu entrei em contato com um dentista daqui de Cacilândia, que tem uma clínica que chama IP em Campo Grande. E ele presenteia os pacientes dele com uma muda de IP. Nossa, que legal. E aí eu entrei em contato com ele comprou as mudas de IP e ele veio plantar. Então nós plantamos 9 mudas de IP na lateral do João Albino, né, com um projetinho que eu fiz e apresentei para ele. Outra coisa muito bacana que a gente fazia, a gente tinha uma banca de doação. Então ali tinha roupa, calçado, toalha, lençol, todos os dias. Nossa. E é tão impressionante que a gente pensa assim, tem pessoas que não pode dar nada, mas aquilo que ela deixava de usar, ela levava. Nossa, que bacana. Então Né? era mais ou menos assim, quem tem leva, quem não tem pega. Exatamente. Então isso funcionou durante todo o tempo que eu estive à frente do centro. Nós recebemos a visita de um deputado e ele até tirou foto, porque ele falou assim, eu nunca vi isso. Né? Eu nunca vi isso, vocês, assim, essa banca funcionar, e era uma mesinha que a gente colocava na calçada, na rua. Olha que então bacana. não precisava ser uma mãe do centro para pegar, podia ser qualquer pessoa Baita. que tivesse Olha, precisando. Você né? trocava e... Nossa, que bacana. E aí foi tão legal que as pessoas começaram a saber dessa banquinha e chegavam lá e perguntavam, posso deixar? Posso deixar? Nossa, que Né? legal. Então era muito legal mesmo. E Foi nesse mesmo período que começou o projeto com a Igreja Presbiteriana? Não, esse projeto ele surgiu
Na escola Antônio Paulino. Conta pra gente, que as pessoas não sabem, como é que foi esse projeto junto com o pastor Jean, né? Jean Carlos? Não, era com o pastor Marcos, na época. Marcos. Mais antigo ainda. Depois ele assumiu o projeto ou não? Não. Mas a igreja assumia, né? Tá. A igreja, ela fazia. Como é que foi esse projeto com o pastor Marcos? Então, a gente estava vivendo um período muito difícil na escola, assim. Os alunos muito rebeldes e... era muito difícil. E aí eu lembro assim, eu cheguei para as duas coordenadoras da época e eu cheguei chorando. Falei, gente, eu acho que isso é de Deus, porque eu estava orando pela escola e Deus me mostrou que a gente tinha que trazer pessoas aqui para falar do amor de Jesus. Né? Então aí elas fizeram um projeto, elas que fizeram um projeto baseado naquilo que eu havia conversado com as duas, chamava Resgate de Valores. E a partir daí a gente começou a receber pessoas da igreja. Olha que legal. Da presbiteriana. Né? E cada uma ia lá e dava o seu testemunho. E aquelas que haviam nascido na igreja, que não tinham um testemunho de conversão, né? Que havia passado por algo assim muito turbulento, né? O que é mais comum, elas falavam desse amor de Jesus pela vida delas, enfim. E foi muito marcante. Vários que estiveram lá. A gente teve, eu me lembro do Ivan, que ele é policial florestal, né? O testemunho dele impactou as crianças, né? Foi algo que eles choravam no final da palavra. E aí eles sempre queriam receber o Ivan, eles queriam o Ivan, né? Aí a gente teve a Giselma, o Adeilson, a Sumara, o Éder, Quirino. Quanto tempo durou o projeto? Mais de 4 anos, né? Mais de 4 anos. E qual foram os benefícios que você viu nesses 4 anos? O que transformou a escola com esse projeto? Para começar, os alunos aprenderam a ouvir, né? O que eles não tinham o hábito de fazer. Então, quando a gente se reunia uma vez por semana no refeitório da escola, para receber essa pessoa, eles ouviam. E a gente percebeu que eles foram acalmando. Isso começou a refletir nas notas também? Dava para perceber? Na realidade, a gente foi ganhando uma proporção maior do que a gente imaginava. Porque aí os professores eles começaram a cobrar até relatório, para ver se realmente os alunos estavam prestando atenção, né? Mas eu acredito que sim, né? Eu não posso falar porque eu dava aula de uma disciplina, né? Sim. Então eu não posso falar assim, realmente. Mas eu acredito que isso trouxe mais responsabilidade. E ainda hoje, quando eu vejo esses ex-alunos da escola, eles falam com saudade. Professor, eu não esqueço daqueles momentos, né? E tipo assim, vocês viam assim, em sala de aula, uma resposta de forma proativa que começou a fazer sentido na vida das crianças? Eles gostavam, um certo comportamento? Sim, começou a mudar o comportamento? Sim. Tanto é que persistiu, né, o projeto, por mais de 4 anos. Nossa, eu me lembro que a gente tinha feito, o projeto de lá, da consciência negra, sempre foi muito forte, muito bonito. E aí, já com o pastor Giancarlo, nós recebemos um pastor que fazia missões na África. Nossa, que bacana. E ele foi um dia à tarde... Esse pastor da Igreja Batista? Não. E ele contou o testemunho dele, como era o trabalho dele, mostrou as músicas, né, que eles usavam na África. Enfim, ele desconstruiu todo o projeto e nós reconstruímos a pedido dos alunos. Nossa, que legal. De acordo com aquilo que ele havia contado. Que bacana. Entendeu? Então, assim... Aí tomou um outro norte. Outro norte, que né? Bacana. Assim, então, eu vejo assim, você levar o nome de Jesus para a escola, ele muda. À noite a gente tinha uma turma de EJA e eles eram terríveis, adolescente, né? Sim. Então, eles eram terríveis. Um adolescente no EJA já é sinal que já tá meio perdidão. E aí, o pastor Giancarlo também, ele trouxe o Pedro do Borel, do Rio de Janeiro. Me lembro dele. Lembra dele, né? Um cara que tem um trabalho na favela do Nossa, Borel. que bacana. E ele foi à noite falar com esses meninos. Então, aqueles meninos bravos, que brigavam, que chegavam... Você viu? Eles choraram durante a pregação da palavra dele. Nossa, Jânia, e essas crianças nesses 4 anos, você viu muitas irem para a igreja? Percebeu isso? Então, como eu não tinha esse negócio de falar assim, você vai, mas eu já vi algumas na Metodista, já vi algumas plantou aquela sementinha, né? Naquela assembleia do pastor Tiago, ali fica no Jardim Duarte. Próxima escola evangélica. Tem bastante ali, do tem lado uma turminha boa ali. Do Sidão do Ferro Velho. Sabe? Então eu já vi algumas.
Só que a gente nunca pregou denominação, né? Então ficava à vontade. Eu digo por vontade própria começar a ir, né? Procurar Deus. E a questão dos pais? Os pais vinham para agradecer ou não? Não. Os pais, nossa, meu filho tá mudando, você nunca escutou? Não. Sim, porque geralmente esse feedback ele é dado para coordenação, para direção, né? Ah, sim. E também, tipo assim, hoje os pais estão terceirizando demais a educação dos filhos. É, né? hoje fica para nós, né? Porque os professores, na verdade, a obrigação dele é alfabetizar, né? Aí a educação entra como efeito colateral. Sim. E o pai, e aí essa mudança. Esse projeto tão lindo aí, por que veio acabar? Porque a gente precisava que a igreja abraçasse mesmo, né, Arthur? Porque você levar toda semana uma pessoa... A gente recebeu o padre, a gente recebeu alguns irmãos do avivamento bíblico, né? O Eliseu foi lindo demais também o dia que o Eliseu foi. Olha que bacana. Nossa, eu gosto muito do Eliseu. Eu também. Então, assim, a gente precisava que as pessoas abraçassem. E tem hoje espaço para uma igreja persistir nessa causa aí, nesse projeto? Hoje você vê que tem espaço hoje? Então, isso depende muito da secretária de educação, da visão dela, né? Da visão dela. Na época, quando a gente começou o projeto, era a Meire Cardoso. Então, ela deu liberdade pra gente. Sim. E aí, quando esse feedback desses alunos mais tranquilos, mais calmos, né? Foi chegando pra ela deixou à vontade. Então, o negócio começou para ser meia hora. E tinha dia que estendia um pouco mais. Sim, olha que bacana. Quando as crianças se envolviam e perguntavam, né? Ou o convidado sabia tocar algum instrumento e cantava com elas. Então, isso demorava um pouquinho mais de 30 minutos. Sim. Mas era uma vez por semana. Acho que isso talvez se levar, porque agora o próximo secretário vai ser até um pastor. Não sei se vai ser esse pastor ou o pastor Saulinho, se vai continuar sendo pastor. Porque parece que ele não tá mais na igreja, né? Para poder assumir. Isso. Né? Aí eu não sei como é que é o sistema. Não, mas pode ser que ele vai abraçar uma ideia dessa. A visão dela deve ser essa aí, né? É bacana. Ele era diretor da escola evangélica, né? Então, porque você não tá impondo nada, né? Sim. Você tá falando de um amor. Sim. Né? Que apesar de todas as lutas que você tem na sua casa, né? Da falta de, né? Sim. Jesus, ele supre toda essa falta, né? A tua família, era uma família evangélica, católica, como é que você foi parar na igreja? Não, para ter esse nome... Não. Minha mãe, ela... era católica, mas não praticante. Aí depois ela frequentou algumas igrejas, né? Mas nunca... Como é que foi a tua trajetória até chegar lá? Na igreja foi um convite que eu recebi de um neto, do neto do pastor Raul, o Ebinho, que já faleceu. Presbítero Raul, né? E ele convidou uma turma. E aí a gente foi. E na época era o pastor Cláudio. Não, o Cláudio. Era o Cláudio. Ele era bem jovem. Nossa, ele era um pastor de jovens, né? Você lembra? Ele ia na rua tocar violão. Ele ia pra bares, Freitas. Ele sentava no cantinho e começava a tocar violão e cantar um louvor. A hora que você olhava, volta dele, o pessoal que tava no bar tava tudo lá dele. Ele era bem envolvente com os jovens. Ele era. Fantástico. Eu fiz isso em Abre Campo. Olha só. Eu fui na e aí, época você dele. chegou lá na presbiteriana com o pastor... Eu fiquei com o pastor Cláudio. E aí, como foram as primeiras impressões? O que te deixou... Menina, eu dei trabalho para ele pra eu batizar. Ah, é? Porque eu tinha frequentado uma outra religião. Então, para me desmistificar daquilo que havia sido impregnado como verdade em mim, eu dei trabalho para ele. Sim. Né? Então, ele teve que pregar muito para que eu... Vai gerando dúvidas. E por fim, um dia ele fez, assim, o discipulado dele era diferente do que a gente conhece hoje, porque hoje ele é um discipulado mais longo, né? Sim. Em termos de estudar a Bíblia, e depois a gente entende que esse discipulado ele é pro resto da vida. Mas foi um sábado, eu me lembro que foi um sábado que a gente ficou a tarde toda na igreja, e ali... Né, ele foi sabatinar a gente, na realidade essa turminha que ele batizou, que ele iria batizar, que sabatinou ele, porque a gente tinha muitas dúvidas. Sim. E por fim eu saí dali decidida, e aí na Páscoa de 99 eu fui batizada por ele. Olha que bacana. E qual esse momento assim, porque você não queria batizar, mas você já estava crendo que Cristo era
era o teu salvador, era o seu tudo, era o seu caminho, era a sua verdade. Sim. Mas algumas coisas ainda eram muito arraigadas em você, né? Que te levava a Mas outros eu pensamentos. só batizei depois que eu tive convicção. Concreta. É quando essa dúvida, ela deixou de habitar. Mas depois que a gente é batizado, é que começam as dúvidas? Não, mas essa dúvida, porque era essa dúvida, Sim. era a reencarnação. Essa era a minha dúvida, Sim. né? Se ela realmente não existia. Porque você fica com aquela assim, gente, mas se eu for tão ruim, é muito pouco eu viver só uma vida para pagar pelos meus pecados, entendeu? Então, Entendi. essa concepção de que na cruz esses pecados foram, né, pagos, Sim. demorou. a acreditar que é uma vida Mas só, aí eu né? só batizei quando eu tive a plena convicção disso, né? Sim. Que a salvação é Mas em depois do Cristo, batismo, né? você teve conflitos para entender isso ou não? Foi Não, tranquilo? não. Depois não. Foi Depois tranquilo. foi muito É. tranquilo. E qual foi o impacto assim que o evangelho teve na sua vida? Assim, nossa, isso aqui mudou muita coisa na minha vida. Assim, teve algum impacto social? Eu vou te falar que eu sempre tive uns tempos com Deus muito fortes, sabe, Freitas? Eu me lembro uma vez que a gente recebeu um ex-padre e ele pregou. Acho que ainda era o Cláudio. Ai, já foram tantos pastores que às vezes eu me perco, sabe? Sim. E eu sou péssima em nome, então não me pergunte muito, não. Então, e eu recebi, e ele falou muito do amor de Deus, sabe? Ele era um ex-padre, ele deu testemunho dele. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim, e eu entrei pro meu quarto e eu comecei a orar falando assim pra Deus que eu queria sentir todo aquele amor, né? Tudo aquilo que aquele padre falou que Deus era na nossa vida, sabe? Aquele envolver de Deus, assim. E eu comecei a orar, coloquei um louvor e comecei a orar. De repente a minha mãe abriu a porta. E eu só falei, eu lembro que eu abracei a minha mãe e eu gritava assim, mãe, ele me ama tanto, mais tanto. E minha mãe falava assim, ele quer. E eu falava assim, Deus, mãe, Deus. Eu não imaginava que ele me amasse tanto. E assim, foi uma experiência muito forte, sabe? De sentir ele ali, sabe? Muito forte. Né? Então... Você fez o que está escrito em Mateus capítulo 6, né? Entrou, fechou a porta do quarto. Sim. E foi buscar um pessoal com Deus. Exatamente. E eu sempre tive algumas, assim, esses rompantes, né? No meu processo mesmo de engravidar. Não, essa parte você vai contar depois. Conta depois. Como é que... e o Paulo, teu marido, como é que entra nessa história? Ele já era envolvido? Não. Foi com você que teve que chamar? Não, o Paulo já era. O Paulo, ele era da Avivamento Bíblico, né? O processo de conversão dele também é muito lindo, né? E ele teve um amigo que acompanhou, que discipulou ele durante todo o processo. Então foi tranquilo, né, para você? Né? Sim. Aí quem nos apresentou foi o Gilmar. Olha, Gilmar. Mas voltando na escola, qual que é o maior problema do colégio? O maior desafio hoje de um diretor que vai assumir uma escola são os pais que chegam e meio que jogam as crianças, ou é a forma de lidar com as crianças em si? Que hoje a gente vive numa sociedade que com a correria do dia a dia, cada um tem a sua justificativa, né? Sim. Mas existe a justificativa do pai e a mãe que também não trabalham, né? E ficam na porta da calçada tomando tereré e levam o filho de manhã e vai buscar de tarde. E como que é lidar com esse tipo de situação? O filho passa a ser meio que parte da sua família, assim, ou não? Você consegue separar que eu sou um profissional? Eu preciso entender que o pai vai... Porque geralmente esses pais são os que mais reclamam também, são os que mais cobram, é o que menos fazem pro filho, né? E é o que mais reclama do colégio, dos profissionais que estão ali tentando cuidar do filho dele, coisa que muitas vezes ele não faz em casa. Né? Que chega menino sujo, chega menino assado, chega menino tudo quanto é jeito na creche, né? E como é que é? Qual que é esse desafio que você tem que Na realidade, esse é ligar pro pai mesmo, né? Nem sempre você é bem recebida na ligação, às vezes, né? Às vezes eles não atendem, porque eles salvam seu número, então às vezes não atendia, né? Mas assim, ali no Prefeitura Albino eu tive poucos problemas, né? Mas eu tive algumas situações que eu falo assim, eu jamais vou esquecer.
para a vida. Então, como eu nunca tinha trabalhado em centro de educação infantil, a mordida entre eles, isso é muito comum, né? O Davi sempre estudou em escola particular e ele mordeu e ele foi mordido. Sim. Entendeu? E eu me lembro que quando ele mordeu a filha de uma amiga minha. Meu Deus, eu fiquei extremamente transtornada. E eu mordi ele. Nossa. Onde ele mordeu na menininha. Eu mordi ele. Exatamente. Onde ele mordeu aqui, eu fui lá e mordi nele aqui. E deixei a marca, né? Ele nunca mais mordeu. Olha a minha pedagogia. Com filho a gente pode. A pedagogia dela é de Moisés, hein? Olho por olho, dente por dente, né? Comigo aconteceu uma melhor. O Arthurzinho tava no maternal. Acho que não sei se foi no primeiro ou no segundo dia. Chegou em casa com uma mordida aqui, ó, na bochecha. A professora foi entregar ele, não sabia o que fazer, né? Explicação e tudo, né? Não deu outra. Não, passou uns 2 dias, ele fez a mesma coisa no outro. Porque isso é muito... Eles se acertam, né? Eles se acertam. Eu acho que a coisa mais boba é os pais ficarem de mal, querer arranjar confusão. Cara, é deles, né? É a arma de defesa deles. Daqui a pouco tá tudo brincando, né? Sim. Os pais estão lá se bofeteando e eles estão brincando debaixo da mesa. E aí, quando a mãe foi buscar, a gente sempre tinha cuidado de falar, né? O que tinha acontecido e tal. Aí essa mãe, ela fez uma denúncia no Conselho Tutelar. Nossa. E eu confesso assim, gente, aquilo me tirou do prumo, porque aí a conselheira tutelar chegou e falou, a gente recebeu uma denúncia que tem uma criança mordida no berçário, e eu vim buscá-la. Aí eu falei assim, mas tem mais de uma. Qual delas? Qual você veio buscar, né? E ela falou qual que era, eu fui, falei, mas eu vou ligar pra mãe. Ela falou assim, não precisa ligar, eu vou levar a criança. Falei, tá bom, fui, peguei a criança. Mas é assim, eles têm esse poder? Diz que é assim. Aí eu liguei na secretaria, né? Na época me orientaram que era assim mesmo, e elas levam pra fazer exame de corpo de delito. E eu falei, gente, e agora? Eu vou ser processada por uma mordida entre 2 crianças. E aí eu soube que é feito o exame de corpo de delito, aí vai lá, né, e aí no laudo sai que a proporção da mordida é de uma criança da mesma idade, e isso é arquivado. Mas eu, assim... O susto é grande, O susto é grande, porque você fala, gente, como que você vai responder por isso? Sim. Não é verdade? Porque a partir do... E aí, o que te faz refletir muita coisa? Você vai lá para colocar o seu filho. E eu falo, mãe, eu não tenho vaga. Eu posso colocar você na lista de espera? Se eu falo que eu não tenho vaga, é porque eu não vou conseguir atender aumentando o número de alunos. Porque o que eu tenho já, né, já abrange toda aquela mão de obra que eu tenho disponível. E a mãe insiste. E aí, como é algo municipal, ela vai na prefeitura, ela vai na Câmara de Vereadores, ela vai na secretaria. E geralmente, você recebe um telefonema para você matricular. Então, você assume riscos que você não deveria assumir. Sim. Porque se o poder público quer oferecer mais vaga, então que ele construa mais salas. Sim. Não que faça a gente lotar os centros para que a gente dê um mau atendimento. E aí, esse mesmo pai que foi na prefeitura, que foi na Câmara, que foi na secretaria, o dia que o filho dele chega arranhado, ele vai reclamar. E aí você não pode falar, eu te falei que eu não consegui atender. Mas entendeu? Hoje em dia existe essa lista de espera ainda? Existe, Arthur. Tem muito menino em Cacilândia. Existe. Mas é engraçado, ontem eu estava conversando com um professor... Complicado você, né, Fred? Não, eu acredito que existe. Eu estou há 2 anos fora do Centro de Educação Infantil. Qual que é os critérios de você estar numa lista, não estar, né? É complexo isso. Não, e eu sei que é ruim, porque se um pai procura, geralmente é porque precisa. Só que é engraçado, porque você tem o Ermelinda. Estava conversando ontem à noite com um dos professores lá. Um colégio que já teve quase 2.000. Hoje tem 200 e poucas crianças estudando lá. Aí 10% da capacidade do colégio. Aí você tem o Rio Barbosa, que não tem tanto colégio como tinha 10 anos atrás. Você tem o São José, que hoje está lotado, mas já teve muito mais lotado do que está hoje. Onde que estão esses Não, mas o que eu falei que foi de centro de educação infantil. Não, sim. Agora, em escola, eu acredito que não tem a lista de espera.
Não, a gente entendeu. Sim. Só fala os critérios, né? Para uma sim. pessoa poder usufruir, outras ficarem na lista de espera, né? Porque eu não... O que eu tô falando é outra questão. Porque se tá tendo essa lista de espera aqui, então essas crianças estão crescendo e estão desaparecendo. É isso que eu tô dizendo pra você. Porque Mas a gente só tem 6 creches 6 creches. e 9 escolas. Aí realmente... Entendeu? Sim. E 9 escolas. Qual que são as características dos pais que ficam nesses maternais, que as crianças, os filhos deles ficam nesses maternais? Pessoal de baixa renda? Como é que é? Não, mas a gente tem aquele também que ganha um salário, mas que esse salário não dá pra ele pagar uma escola, Sim. uma babá. Sim. Senão ele troca 6 por meia dúzia, né? Sim. É tipo assim, ganha Realmente. 2 salários mínimos, tem que pagar um salário mínimo pra cuidar, Sim. é melhor do que em casa. Né? Porque ele ficando em casa, o papai Lula dá mais um salário pra ele e cuida da criança em casa. É melhor do que ele trabalhar, se ele pensar assim. Mas antes disso, você trabalhou dando aula de história, né? De história. Quantos anos você deu aula de história? Desde 2002. 22 menos 5. Deu bastante, hein? E essas crianças, eu estou te perguntando isso para saber, as crianças que você der aula de história, né? Como é que elas têm vontade de aprender, têm garra, gana? Por história? Não só por história, Geral. não só de história, história é uma das matérias, mas sim de você de estar envolvido, de querer crescer como pessoa, de se desenvolver, ou não estou nem aí. Se eu tirar a média lá, que deve ser 6, 7, sei lá quantos que é hoje. 6. Se tirar 6 já tá bom, né? Se tirar 5,5, a professora vai arredondar. Parece que um pouco a percepção da gente, né, que são muito diferente da minha geração, que a gente era muito cobrado, que a gente estudava bastante. Parece que hoje são muito desligados. Estou certo? Tô errado? Tá certo. Hoje eu acho que eles não dão a devida importância para o período escolar. Sim. Né? Eles não acham que aquilo ali vai melhorar em nada. A minha disciplina mesmo. Professora, por que eu vou aprender história? Eu falei, porque se você não aprender história, você não aprende sobre o mundo. Sim. Tudo é a história. Né? A origem da matemática é a história que te dá ela. Sim. Né? O modo de vida que a gente tem hoje é um conceito histórico. Ele foi. A metodologia de ensino hoje é baseada na história. Aqui, né? Então não tem jeito de você se desvencilhar de história. Né? Você tem que saber história. E assim, sempre a primeira aula que eu dou é a tal da linha do tempo linear mesmo, para que eles se localizem no espaço, assim, no tempo, sabe? No tempo. 2 matérias que eu sempre fui apaixonado, História e Geografia. Eu adorava Geografia e História. E eu acho bacana a história hoje que ela está se redescobrindo, né? A gente vê hoje como foi a descoberta do Brasil completamente diferente do que eu aprendi, né? Sim. Existe hoje uma redescoberta, uma nova história. Isso é muito legal para as crianças estar aprendendo, né? E antes de Pedro Álvares Cabral, veio muita gente antes que conhecia onde estavam, né? Então isso é muito bacana. Mas a gente tem, muita informação. Sabe? A gente tem os alunos que querem aprender e aqueles que estão ali porque os pais mandam estar ali, né? Sim. E também hoje tem o conselho tutelar, né? Se você não for... Assim, eu tenho uma crítica contra o conselho, porque assim, eu estava até comentando com uma das chefes lá, até porque eu apoiei lá e eu fiz uma indagação para ela. Porque assim, eu falei, vocês estão preparando esses meninos para quê? Vocês tomam eles de um lar extremamente absurdo, de ruim, um núcleo social familiar horrível, vocês trazem para cá. Eles vão fazer 18 anos, vocês vão mandar ele para onde? Vocês estão preparando para quê? E para quando? Né? Não, a gente só fica com eles. Então não tem sentido algum. Então a desgraça deles estão fazendo vocês ganharem dinheiro. Vocês estão ganhando dinheiro com a desgraça dele. É o salário, uma função, um departamento que não serve só para ele dormir. Porque aí eu falei, poxa, por que não dá um curso profissionalizante para essa molecada? São cursos mais fáceis, ver qual é a área de cada um, cortar cabelo, fazer unha, bordar, costurar. Eles ficam ali à mercê a ponto de meter fogo no colchão. Mas eu essas tive coisas umas alunas de lá, Freitas, há bastante tempo atrás, e elas fizeram curso técnico de cabeleireira, de unha. Hoje não tá tendo nada lá. Então, nessa época que eu dei aula para as meninas, elas fizeram esse curso. Eu me lembro delas fazerem curso, sabe?
até atendiam em alguns salões, assim. Nossa, que bacana. Teve uma que recentemente ela abriu um espaço dela de fazer unha, né? Mas aí depois ela engravidou e precisou ficar em casa com o bebê, enfim. Mas teve uma época que dava. Mas de fato é isso. Você tem que dar um norte. Porque você tira de lá para um lugar que tá sem norte. Você traz pro outro que também... Aí quando fizer 18 anos, você vai jogar na rua? É isso que eles fazem. Joga pra rua. Aí pronto, eles vão as drogas. Porque o traficante tá ali esperando ele. Não, vem cá, vou cuidar de você. Faz um favor pra mim. Leva isso aqui ali. Daqui a pouquinho o cara tá preso, volta pra cadeia. Você é um cara, né? É tipo assim, você só tá postergando um elemento da sociedade. Né, você tá tirando aqui, criando um hiato na infância dele, porque depois ele vai. Ou talvez também tá ensinando que tudo é muito fácil, né? Porque lá eles vivem muito bem, né? Comem muito bem, dormem bem, né? E não tem nada de ensino pros meninos. Eu falei, cara, como, né? Porque eu tava cortando o cabelo de alguns aqui e ligava até pra trazer e tentava dialogar com eles também, falando de Jesus pra eles, né? Teve um que até teve que ser afastado, ficou um tempo em Três Lagoas, porque botou fogo em colchão lá, etc e tal. Aí voltou, e aí, cara, deu no seu coração e tal, e aí, você quer ser aqui? O cara, o moleque não sabe, não tem um norte. Então, a gente que é maior, que já tem uma certa idade, eu acho que precisa gerar isso nas crianças, porque a nossa covardia e gesto de violência é muito pautada naquilo que a gente não tem a perder. Se eu não tenho nada a perder, mais violento eu sou, mais animal eu me torno. Né? Então, quando eu passo a ver a vida que eu posso conquistar e vou conquistando as coisas, essa humanidade ela vai brotando na gente, né? Vai falar, não, por que eu vou prejudicar alguém? Pô, eu já tenho tanta coisa para perder. E eles já perderam a mãe, já perderam o pai, já perderam a dignidade. Mas se você eles conversar não têm mais com nada eles, eles perder. têm saudade da casa. Porque o mundo é pequenininho. Entendeu? Eu tive muitos alunos de lá. Então, se você perguntar, eles têm saudade da casa. Conta pra nós, pra gente saber como é que é. Era assim, principalmente os meninos, né? Eles têm saudade, eles querem morar, eles querem voltar a viver com a família, com o pai ou com a mãe, enfim, com aquele núcleo que ele foi tirado, entendeu? Ele tem, pelo menos esses que eu convivi, né? Eles tinham uma difícil aceitação. Não é meio que uma síndrome de Estocolmo, não, Osório? Ai, não sei, porque como que você quer ser maltratado? Entendeu? Acaba sendo uma síndrome. É o cara que é sequestrado, tem dó do sequestrador. Né? A menina que é estrupada tem dó do estrupador. Né? Então desenvolve essa síndrome, né? E o que fazer? Eu acho que é tentar ao máximo expandir a consciência dessa criança com conhecimento. Né? Eu acho que existem livros muito bons, professores muito bons, pessoas em Cacilândia extremamente muito bons, que eu acho que poderiam somar para isso acontecer, né? Sim, agora, do jeito que tá, não acredito que vai. Também querem voltar porque querem ser amados, porque acham que o pai e a mãe vão mudar. Vai mudar. Eu acho que o ponto é esse, né? Quem é que não, ainda mais na infância, na adolescência, você quer ser amado, né? Sim, você quer ser aceito, exatamente, né? Não é naquele núcleo familiar. E eles, assim, eles têm muita vergonha, então quando descobrem que eles são de lá, eles ficam acanhados durante um período, né? Então eles acabam tendo... E como você lidava com esses tipos? Porque aí que tá, né? Você tá cuidando de gente que tem pai, tem mãe, você tá cuidando de gente que é criada com a avó, você tem gente que é criada só com a mãe, você tem gente criada que é só com o pai, e você tem um cara que não é criado nem com o pai, nem com a mãe, e com pessoas ali... Sim. Eu tive uma coordenadora que ela falava assim, aqueles que eram tidos como os piores alunos da escola eram os meus melhores alunos. Eu sempre me relacionei muito bem com a molecada. E principalmente esses mais que a gente chamava de custosos mesmo, que dava trabalho na escola. Sim. Então, eu não tenho problema de relacionamento com o aluno, de aceitar o aluno. O meu problema, que eu fico extremamente nervosa e eu solto os cachorros neles, é quando não faz tarefa. Sim. Sabe? Pra mim, isso é... Inadmissível. Inadmissível e injustificável. Dentro da sala ou fora dela? Fora da sala. Porque raramente... eu passo alguma coisa para ser feita em casa. Raramente. Porque eu penso que o fim de semana é da família. A gente tem que parar de passar atividade escolar para fazer no fim de semana com pai e mãe. Sim. Né? Pai e mãe tem que viver outros momentos com os filhos. Sim. Né? Então, raramente. Aí, quando isso acontecia, eu deixava uma aula para fazer, não terminava. Então, eu vou olhar na próxima aula.
que geralmente é na outra semana. Então, acabava que eles tinham que fazer alguma coisa, né? Sim. Ou no fim de semana, ou no... São 2 ou 4 aulas? 3 aulas de história. Diminuiu? 3 aulas de história na rede municipal e na escola de tempo integral, que é o caso do Rui Barbosa e HBL, são 4 aulas. Nossa, na minha época era 4 e era meio período. Então, e aí, então isso eu ficava muito brava, né? Mas eu sempre, assim, a vida escolar do aluno, eu sempre acompanhei. Então, se você falasse, chegar no final do ano e falar assim, puxa, Zânia, por que o Arthurzinho saiu mal aqui no primeiro bimestre? Eu tenho todos os dias escolar dele no meu caderno. Sim. Entendeu? Então, assim, o pai, ele não me aperta em relação à nota do filho. Sim. Porque aula a aula eu marcava. E você vê a preocupação dos pais, o pai e a mãe vão lá. São poucos que vão na reunião de pais. Então, por isso a gente faz, né, o conselho de classe. Então, se você fala assim, quantos pais vêm? Eu não sei na realidade, porque na reunião de pais é em horário comercial. Então, o pai que trabalha não tem jeito de ir. Então, a gente recebe poucos pais. Porém, a gente tem um conselho de classe. Nesse conselho, a gente vai dando as justificativas. O que o aluno deixou de fazer para aquela nota dele estar baixa. E aí, a coordenação vai passando para os pais à medida que eles vão na escola buscar esse boletim. Então, se você me perguntar se tem, né, eu não sei te falar. Eu sei na reunião de pais, são poucos. Poucos Sim. pais que vão. É mais dado o horário. Entendi. Né? E você leva isso para casa? Um aluno que está passando dificuldade, ou ele se abre com você? Porque, tipo assim, querendo ou não, as pessoas que estão envolvidas muito com o evangelho, tem muito Deus, falam de... Não que as outras pessoas não têm Deus, não quero dizer isso não, tá, pessoal? Mas tem gente que serve a Deus de forma mais piedosa, tem o seu momento de oração, tem o seu momento devocional, né, religioso, lê a Bíblia. Geralmente essas pessoas são mais abertas e parece que atrai mais as pessoas para... o tio Zânio, o professor Zânio, tá assim minha vida, eu tô sentindo isso, isso aí com você. Como é que você filtra isso para chegar em casa e deixar no portão? Não muito, assim, eu tive mais casos sérios, assim, que foi relacionado a meninas mesmo, né? Inclusive depois eu tive que depor, mas não, a maioria das vezes eu fico sabendo pela coordenação mesmo, né, de algum problema, né, que a família tá passando, né, alguma necessidade, assim. E você mistura, leva para casa esse problema, fica preocupado? Como é que você consegue lidar com alguns isso? sim. Quando eu conheço mais a família, eu fico. Sim, porque tem uns memes na internet, né? Nossa, minha tia deu aula há 30 anos e ficou sem sequela, né? Aí ela tá lavando a calçada na chuva. Você já viu esses memes, né? Mas assim, eu teve uma época, Freitas, e isso trouxe muito problema pra dentro de casa, que eu levava tudo, entendeu? Inclusive trabalho. E aí chegou um momento que eu falei, não, ou eu vivo ou eu trabalho, assim, né? Eu não posso misturar as duas coisas. Então, hoje eu não levo nada da escola para casa. A única coisa que eu faço em casa é a elaboração de avaliação. Sim. Que eu não consigo fazer na escola. Mas todo o resto eu faço nas horas de atividades que tem na escola. Sim. Né? Então, eu separei bem. Né? E eu acho que foi bem depois da maternidade. Né? Eu quis me dedicar exclusivamente a esse papel dentro de casa. Sabe, assim? Você acabou de falar uma palavra-chave, maternidade. Aconteceu um milagre na tua vida. Milagre. Eu queria que você... E até os alunos falam isso, que eu era uma professora antes e fui uma professora depois. Conta para nós como é que foi desde o início, nessa trajetória até chegar a esse milagre. Como é que foi isso na tua vida que te impactou bastante? A Sinara, minha mulher, fala assim, você tem que chamar a lá para ela falar, tem que chamar. Então, eu casei em 2005 e em 2006 eu engravidei. Mas eu nem cheguei a fazer exame, acompanhar essa gravidez, porque a minha mãe estava doente. Minha mãe ficou doente no dia 30 de abril. E aí, até setembro, a gente viveu em função dela, né? Ela passou por 17 médicos e aí ela veio a falecer em Rio Preto, no dia 28 de setembro. E eu acabei tendo uma gravidez ectópica, na trompa. E eu tirei uma trompa em agosto de 2006.
Eu me lembro que na época uma pessoa falou assim, Rosânia, de quem que você sente mais falta, do bebê ou da sua mãe? Nossa. Eu tenho que te responder. Nossa. Né? Eu nem curti essa gestação, né? Eu nem fiz um exame. Na realidade, eu tive as dores, fui para o hospital e eu nem disse para o Dr. Carlos, que foi o médico que me atendeu, que eu estava grávida. Eu falei assim, doutor, eu acho que eu posso estar grávida, né? E aí, diante de todo o sintoma, ele, né? Eu fiz o ultrassom, enfim. E aí, isso foi em 2006. Durante um tempo, eu assimilava essa perda à morte da minha mãe, o que eu acho também que era natural, né? Foi o prazo de um mês, eu perdi o bebê e no mês seguinte a minha mãe faleceu. Não pude ficar com a minha mãe, porque eu fiz uma cesárea e eu tive uma infecção gigantesca, então eu não acompanhei a internação da minha mãe em Rio Preto, ela ficou internada lá 30 dias, mas eu fui vê-la na semana que ela faleceu. Eu fui na terça, ela faleceu na quinta. Nossa. E depois disso, de 2006, eu fiquei, não quero, mas eu sempre assimilava, né? Mas as minhas amigas todas já eram mães. E aí, lógico, você tem aquele desejo, né? E assim, eu já tinha 5 sobrinhos, eu sempre fui apaixonada por eles, sou até hoje, né? Ainda brinco que são os nenéns da titia, são homens e mulheres, e eu tenho, nossa, é tudo meu. Então, tinha tudo isso. E aí, a partir de 2009, eu comecei a amadurecer essa ideia. O Paulo falava, vamos adotar, né? E eu não era aberta para adoção. Mas antes disso, só para a gente entender, quando você decide de engravidar e tudo, os médicos fizeram alguma avaliação dizendo que você tinha pouca possibilidade de engravidar? Teve esse cuidado ou não? Não, quando o Davi veio ou da primeira gravidez? Não, antes, né? Quando você perdeu o bebê. Não, seria mais difícil, porque eu tirei uma trompa. Né? Teve que tirar. E foi tudo muito rápido, Freitas. Eu falo assim, foi um atendimento pela Santa Casa, mas em 45 minutos eu fui atendida na Santa Casa, eu desci no São Lucas para fazer um ultrassom, porque na Santa Casa não tinha. Eu não pude fazer a cirurgia no São Lucas porque a sala estava em reforma, e eu subi. E eu me lembro que era 12h45, quando eu já estava dentro do centro cirúrgico, anestesiada, e eles conversando. Aí, quando a Graciele abriu, falou, a trompa já estourou. Nossa. E quando ela fez o ultrassom no São Lucas, não tinha estourado ainda, né? E a minha mãe, naquele processo, que ela ainda estava, né? Eu fiz a cirurgia no domingo, a minha mãe foi na segunda para Rio Preto. E eu falo assim, a Maria Silvia, ela tem que ser muito forte, né? Porque a Graciele olhou para minha irmã, enquanto ela fazia o exame, e falou assim, olha, Maria Silvia, ela corre risco de morte. É muito grave que a sua irmã tem. E a gente vivendo tudo aquilo, e depois a minha mãe falece com a minha irmã. Nossa. Em Rio Preto. Então eu falei assim, ela viveu 2 baques também muito fortes. E aí ela falou que seria mais difícil, né? E a primeira gravidez foi normal, eu parei de tomar remédio e enfim, né, engravidei. E aí eu fiquei com esse medo, tudo. Aí quando, e eu falava assim, e um dia eu orei e falei, Deus, eu quero que o Senhor me mostre que eu preciso ser mãe. O pastor Marcos me chama e fala, Rosânia, tem um ministério que chama Desperta Déboras, que é um ministério de intercessão pelos filhos, e eu quero que você assuma ele na igreja. Oi? Mas eu nem mãe sou, né? Ele falou assim, mas eu quero que o ministério fique nas suas mãos. E eu já estava à frente do Ministério de Mulheres e acabei que eu peguei, né, o Desperta Débora, e isso para mim veio como resposta, sim, né? Sim. De que então realmente eu deveria ser mãe. E aí eu comecei o meu tratamento com a Graciele, procurei a Graciele, né? E falei que agora eu estava decidida, enfim. Aí fiz os exames, deu hipotiroidismo, tratei esse hipo, né? Tomo remédio agora até morrer. E a gente foi tentamos por 2 anos. A gravidez não veio, ela me encaminhou para um especialista em reprodução humana em Campo Grande. Eu fui no Dr. Edson Chigueu, fiz todos os exames, né? O Paulo fez todos os exames e não achava uma razão de eu não engravidar.
Até que o Dr. Edson pediu um exame chamado estereossalpingografia. Ele vê se a sua trompa está obstruída. No meu caso, a trompa, né? Uhum. E esse exame é muito difícil de fazer. Porque não é um exame que eu ligo hoje para fazer o mês que vem. Não, eu tenho que menstruar e contar. Então, ele tem uma data específica para ser feita. E nessa época, tinha 2 clínicas que fazia. Uma em Campo Grande e outra em Dourados. Então, assim, Dourados era impossível, né, gente? Super longe. E toda vez que acontecia da menstruação descer, eu ligava e Campo Grande não tinha vaga. Nossa. Eu demorei mais de 1 ano para conseguir marcar. E eu me lembro, agora eu vou começar a contar, né? Como que foi realmente um milagre. E eu me lembro que eu estava conversando com o Paulo, porque eu tinha falado assim, Paulo, eu achei até uma carona para ir em Campo Grande. Você não precisa ir comigo. A pessoa que vai para Campo Grande, ela me leva e ela vai me acompanhar na clínica, porque precisava de alguém também para te acompanhar. E ela vai me acompanhar na clínica, que é a Tânia do Sinted. Ah, sim. Entendeu? E aí, enfim, eu conversando com ele, mas na minha cabeça, eu falando com ele, falando de tudo, mas na minha cabeça não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Como eu estou conversando com vocês aqui, Deus falou para mim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Saí do banheiro, liguei na clínica, marquei o exame. Nossa. Eu marquei o exame. E aí eu fui e fiz. O radiologista chamava Hércules. E ele fez o exame e falou, nossa, filha, você tem só uma trompa. E contei, né, a história. Enfim, ele falou, é tão natural. E aí ele olhou para mim e falou assim, você é professora, né? Falei, sou, doutora. Ele falou assim, é o estresse, menina. Para de dar aula que você engravida. Ah, é? E aí ele passou a mão na minha mão e falou assim, fica tranquila, você vai engravidar, tá tudo certo. Levantou e saiu. E aí eu continuei por mais 2 anos. Aí eu fiz uma cirurgia para tirar. Mas a trompa estava obstruída ou não? Eu tirei uma trompa, a outra estava normal. Não, normal. Eu digo que você fez o exame que eu tô perguntando. Não estava. Não estava. Ah. Não estava obstruída. Só pra gente saber. Não estava. E aí eu fiz. Aí o doutor Edson, eu fiz uma cirurgia para tirar a aderência da minha primeira cirurgia, que eu tive muita infecção. Eu fiz essa cirurgia em Campo Grande com esse médico. E aí ele falou, vamos fazer a inseminação em julho? Eu falei, não vou, doutor. Eu vou fazer em setembro, que seria 2013, em fevereiro de 2013. Vamos fazer? Não vou. Eu fiz o procedimento, né, em 2011, e aí ele queria fazer a inseminação em 2012. Falei, não vou fazer em fevereiro de 2013. Ele falou assim, mas tem uns exames que você precisa fazer e pode fazer na sua cidade, que é o ultrassom seriado, né? Um dia sim, um dia não. Você vai medindo a evolução do óvulo, acompanhando se ele está desenvolvendo, se não está, enfim. E aí eu fui na Graciele, que já era minha médica, ela falou, Zânia, já que você já vai fazer a inseminação, eu quero te propor, vamos tomar um remédio para supra ovular? Você nunca fez isso, não vai te fazer mal, e quem sabe dá certo, né? E eu tomei esse remédio, mas antes disso... Esse remédio é tipo um oposto do anticoncepcional. Em setembro de 2011, nós recebemos uma pastora chamada Noemi Torres, da igreja Luz para os Povos, de Goiânia. E ela pregou no sábado... Aquela que viu os anjos? Aquela que te visitou. Viu os anjos. Lembro dela, é muito legal. E aí, no domingo pela manhã, ela fez um culto de cura. Freitas, e eu no primeiro banquinho à direita da igreja, e eu comecei, Senhor, eu quero ser curada, porque eu quero ter filho, né? A sua palavra, ela foi que eu seria mãe, então eu quero ser mãe e tal. E aí Deus me leva aos meus 15 anos, num sábado de manhã, ajudando a minha mãe a lavar roupa. Minha mãe não tinha máquina, minha mãe tinha tanquinho. Então no sábado de manhã a gente lavava a roupa da semana. Sim. E eu tinha cólicas terríveis, mas terríveis mesmo. Só que como esse tempo com a minha mãe era muito prazeroso, eu estava lá. E eu me lembro que eu falei pra ela assim, pra que eu tenho útero? E minha mãe só falou assim, né? Fala isso, menina. Pronto.
E aí Deus me levou. Eu lembro até a roupa, eu tava com um shortinho verde, bolso faca, uma blusinha vermelhinha que eu tinha ganhado de aniversário de 15 anos de uma amiga minha. Até a estampa, detalhes, eu lembro de detalhes. Deus me levou nesse dia e falou pra mim assim: aquilo que você amaldiçoou um dia, hoje eu estou abençoando. Olha só. Isso foi setembro de 2012. Setembro de 2011. Abril de 2012 eu fui na Graciele. Aí ela falou: vamos tomar esse remédio para supraovular e tal. Eu tomei o remédio, voltei em junho pra gente fazer os exames, em maio, para fazer os exames de acompanhamento. Ela falou: olha, você vai ovular do lado que você não tem trompa, então para nós não importa, não interessa essa ovulação. Então toma a medicação mais uma vez e você vem no mês seguinte. No mês seguinte eu fui e eu ia novamente ovular do lado que eu não tenho trompa, só que era o limite. Já que eu ia fazer a inseminação em fevereiro, eu tinha que fazer esse exame nessa data. Então ela falou: então nós vamos acompanhar esse óvulo. E a gente acompanhou. E eu assim, nunca imaginei, porque o último exame que eu fiz foi dia 1º de julho. Eu ovulei do lado que eu não tinha trompa, do lado esquerdo. Então tava lá o corpo lúteo, tudinho. Ela deu o laudo, todas as imagens, enfim. Dia 25 de julho eu comecei a passar mal. Mas era muito mal, não era pouco. Teve um congresso de criança na igreja, o pastor Marcos pediu para que eu levasse a palavra. Senhor, como eu levei aquela palavra mal. 3 dias. Porque eu só queria vomitar. Só queria vomitar. Mas na hora você já desconfiou? Não, porque eu não acreditava que seria. Porque eu tinha ovulado do lado que eu não tenho trompa. Sim, então eu não era impossível chegar lá. Então, né? aí... na segunda-feira, aí eu liguei pra Graciele porque eu já tava com fraqueza. Ela falou assim: eu não vou prescrever medicação pra você enquanto não saber se você tá grávida ou não. Eu vou deixar o pedido no hospital. O Paulo foi no sábado de manhã, pegou o pedido, mas onde eu vou fazer exame no sábado, né? Enfim, não fiz. Não fez nem aquele de farmácia? Não. Na segunda-feira, era chá de berço de uma amiga minha. E ela tinha pedido para eu conduzir também. E eu levei a palavra e passei mal porque ela fez num restaurante, eu senti o cheiro da comida. E a irmã dela, crente, né, chegou do meu lado e falou assim: você está grávida. Eu falei: não tô, irmã. Eu ovulei do lado que eu não tenho trompa. Só se Deus colocou o dedinho ali para ligar, né, ao útero. Ela falou assim: você não acha que ele é capaz disso? Eu falei: não, eu até sei que ele é. Mas eu acho que eu não mereço tudo isso. Enfim, na terça eu fiz o exame. E a Graciele falou: se der positivo, você tem que subir pro hospital, porque a gente tem que saber onde que ele tá. Se ele já tá no útero, se tá na trompa, porque você não pode perder a outra trompa. E eu me lembro que eu liguei pra... Aí o Paulo foi, né? Eu pensei, o Linauer colheu aquele exame. Sabe assim, você não cria expectativa, porque já tinha tantas frustrações, que eu não tinha mais expectativa, né? Eu sabia que eu ia ser mãe, mas eu não queria nutrir aquilo. E eu pensava o quê? Vou ser mãe para inseminação. Sim. Né? Quando eu pedi lá para Deus que eu queria ser curada para segurar a inseminação. Sim. Né? Porque para mim, de forma natural, isso não iria acontecer. E aí eu liguei para ela e o Paulo chegou e falou assim, eu tava passando roupa, ele falou assim: olha o exame. Falei: Paulo, não vou olhar. Eu já tô tão frustrada. Ele falou assim: olha o exame. E aí ele começou a chorar. Nossa, que bacana. Aí eu olhei, meu Deus. Gente, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu orava, se eu agradecia. Porque eu estava grávida, né? Eu lembro que eu liguei pro meu pai. Foi a primeira pessoa que eu liguei, foi pro meu pai. Porque ele sempre falou que eu não iria fazer a inseminação. E, enfim, aí depois eu liguei pra Graciele, ela nem vibrou comigo, ela falou assim: sobe pro hospital. Aí eu fiquei tão arrasada. Eu falei assim, ela tinha que vibrar, porque ela acompanhou tudo isso, né, tadinha. E quando eu cheguei, ela falou assim: Osane, eu tava no velório. Não tinha nem jeito, né, mas ela me abraçou e ela se alegrou demais. E aí que veio a nossa surpresa, porque aí como tinha que fazer ultrassom, ela fez ultrassom. E aí o Davi já estava no útero e ela foi do lado que eu tenho a trompa e falou: olha, você não ovulou de cá,
os óvulos estão todos aqui, você engravidou do lado que você não tem trompa, então você sabe o que é isso, né? Porque aí o corpo lúteo estava lá. E o mais impressionante é que se você duvidar, eu tenho os exames para te provar. Nossa. Entendeu? Então, assim, até se o médico falasse, não, isso não aconteceu, eu tenho os exames. Que bacana. Porque eu tinha feito todos os exames, né? E aí o Davi já estava no útero, estava tudo como tinha que estar. Tá bem plantado. Né? Já estava tudo certinho. E aí a gente, né, é o nosso milagre. É o nosso milagre, 4 semanas. Nossa. 4 semanas. Realmente, assim, foi um milagre. E quando ela falou, você sabe o que é? Eu falo, é a resposta de uma igreja. Olha só que Porque bacana. eu me lembro que aí, quando eu saí do hospital, eu fui ligando para as meninas, e fui ligando. O Davi, eu fiz o chá de berço do Davi, porque eu queria celebrar. Porque antes mesmo, né, de pensar em fazer chá de berço, eu tinha todo o enxoval. Nossa. Sabe, assim, o Davi, ele foi um menino que ele foi sonhado pela igreja. Sonhado pela igreja, sabe? Muitas mães ali impuseram as mãos. Então, assim, ele é a resposta de oração de uma igreja. Acreditando, né? Sonhando com você. De uma igreja, E muitas, assim, sabe? Sim. A gente viveu 2 milagres, porque era eu e mais uma, né, que não conseguia engravidar, e ela engravidou 6 meses antes de mim. A menina dela é 6 meses mais velha que o Davi. Nossa, que... Né? Mas eu não sei se ela acompanhou, né? Mas o Davi, ele realmente é um milagre. Foi uma gestação normal? Tranquilíssima, assim, ele foi um bebê muito tranquilo, né, ele nem estranhava, né, eu falo assim, o Davi, ele é filho da presbiteriana independente, porque ele era bebezinho, eu chegava com ele na igreja, ele ia de cola em cola e ele não estranhava ninguém. Sim. Né? E é extremamente comunicativo, né, ninguém é estranho para ele, mesmo bebê, assim, ele era muito tranquilo, sabe? Nossa, que bacana. Então foi ele. E aí depois, quando ele fez 1 ano, olha só, eu ia fazer inseminação em em fevereiro de 2013. Ele nasceu dia 21 de março de 2013. Meu aniversário é dia 18. Então, eu até fui grávida lá, falei com o doutor, mostrei pro doutor Edson, ele se alegrou, mostrei os exames para ele. E quando ele era bebezinho, eu falo, não sei se naquele ano fez muito frio, mas ele tinha uma rinite. E aí eu levei ele em Jales, numa alergista e pediatra. E ela falou, nossa, você demorou tanto para ser mãe, né? Casei em 2005, fui mãe em 2013. Sim. E aí eu contei para ela, eu acho que ela duvidou como médica. E aí ela falou assim, quando você voltar no seu retorno, você traz esses exames? Eu falei, trago, doutor, trago. E eu levei e ela chorou. Nossa, mas Porque ela é católica, né? Assim, então é uma pessoa que crê no mover de Deus, Sim. né? E ela falou assim, Rosane, que coisa mais linda. Que bacana. Né? Então eu falo assim, o Davi é o milagre e o Miguel é a surpresinha, porque eu não acreditava que viria mais. E quando o Davi fez 1 ano, eu parei de tomar remédio. Eu engravidei no mesmo mês e o Miguel é do dia 25 de março de 2015. Nossa. Reloginho. Então eu falo, né? Um é o milagre e o outro é a surpresinha, assim. Que bacana. Mas foi muito lindo, assim, sabe? Nossa, e com esse milagre, o que ficou na tua mente? Você conta pra ele? Isso aí. Bom, responde o Luiz. O que ficou? Esse amor de Deus, né? Esse cuidado. Esse cuidado, a gente é imerecível, né? A gente não merece tanto cuidado assim. Mas apesar daquilo que a gente é, né? O amor dele é muito maior sobre as nossas vidas, né? O cuidado dele, a generosidade dele, né? Possibilitar que eu fosse mãe. E se você tivesse que fazer um paralelo entre a Rosânia antes da gravidez e depois? Apesar da fama de brava, eu acho... Eu acho que hoje eu consigo olhar, sabe? Com um olhar diferente, assim. Uhum. Principalmente, assim, esses meus alunos. E eu encontrei com alguns deles na EJA. Sim. E aí eles falam assim, professora, você tá muito diferente do que você era. Você era muito brava. Sim. Né? E então eu acho que eu mudei.
nesse sentido. Eu acho que um filho, ele educa muito a gente, né? Sim, ele traz sentimentos. Mas eu sou que- brava com eles, bastante. Sou bem rígida. Mas ele nos ensina. Não é bravo, É exigente, né? eu acho que isso faz Você parte. cobrar, né? Sim. Isso é ser pai. Até porque eu falo assim, eu quero que eles sejam pessoas do bem. Não importa o que eles vão fazer, mas que eles sejam pessoas do bem. Sim. Né? Que queiram estender a mão pro outro, sabe? Então eu sou chata, por exemplo. É tão engraçado, às vezes a gente posta as coisas, né? Então o Davi, ele lê a Bíblia desde os 6 anos, sozinho. Antes a gente fazia o devocional, aqueles devocionaizinhos do Esmilinguido, mas a gente sempre teve esse hábito. E aí, desde que ele aprendeu a ler, ele lê a Bíblia. Lógico que aquelas Bíblias de historinha. E quando ele fez 10 anos, ele ganhou a Bíblia normal. Sim. Então ele já leu todo o Novo Testamento. Esse ano ele está terminando o Antigo Testamento, né? Olha que bacana. Então ele lê, né? Demora um ano, mas ele lê. E aí um dia eu postei. E o Miguel, o sonho dele era aprender a ler. Para ele ler a Bíblia sozinho. Porque ele viu o irmão lendo, sim, né? ele queria ler também. E ele queria ler também. Então, por fim, ele aprendeu a ler rápido para ler a Bíblia. Então, hoje, por exemplo, antes, como quando eles mamavam, então sem Bíblia não tem mamar. Então, hoje eu falo, sem Bíblia não tem café. Então, levantou, a primeira coisa que eles vão fazer é ler a Bíblia. O Miguel ainda lê a Bíblia de história. Mas a Bíblia dele já chegou, porque ele vai fazer 10 anos em março, então o ano que vem ele vai ler a Bíblia de verdade e vai começar pelo Novo Testamento. 10 anos e o outro? 8? 9. Não, o Davi tem 11 e o Miguel tem 9. 11 e 9. Nossa, bacana. Aquele devocional, já pensou em comprar pra eles? Aquele café com Deus? Eu quero Bíblia, Sim, sabe? E é muito bacana porque você fala assim, não entende. entende. O Davi tá lendo o Antigo Testamento e à noite é a hora que a gente tira para conversar sobre a leitura dele. Ele sempre tem algo bacana para contar daquilo que ele leu. Gente, ele tá lendo Daniel, Oséias, Jeremias, né? Então ele sempre tem. Ele falou assim, mamãe, eu odiei Cantares. A maior riqueza da Bíblia é a simplicidade que nela, né, uma criança lê, entende, um analfabeto se escutar, alguém lendo entende, é a maior riqueza. Então assim, e aí eu postei que eles tinham finalizado a leitura da Bíblia e eu nem sabia que aquela mulher me seguia. Mas eles gostaram de crônicas? Porque é história, né? Crônicas de Só a parte dos nomes não, né? né? Genealógica, nem a gente gosta, né? Nem a gente gosta. E aí uma mulher entrou em contato comigo lá no Rio Grande do Sul, me seguia, não sei nem por que cargas d'água, perguntando, ela tem uma filha de 7 e acho que um menino de 12, e ela queria saber como que eu fazia, porque ela queria incutir essa cultura da leitura da Bíblia todos os dias nos filhos dela. E aí eu falei, mãe, não tem, assim, lógico que eu... Mas é muito deixar de si mesmo... Eles têm que ler, né? Eles têm que ler, não tem opção. Mas é muito deixar de si mesmo pra viver pra eles, né? Você tem que abrir mão de muita coisa pra estar ali. Muita coisa. Porque não é assim, lê aí e vira as costas. Não vai ter leitura. Né? Porque são crianças comuns, como todas as outras, quer uma bola, quer um joguinho no celular. Não são perfeitos. Como todos os outros, e aí faz parte do pai, né? Ter essa disciplina, né? Quando eu digo pai, eu falo pai, mãe, etc. Sim. Né? Mas assim, eu acho que um desafio. E tem hora que você tem vontade de desistir, porque você tem que falar tanto. Mas é a sabedoria dos pais de saber envolver a criança nesse projeto. Acho que esse é o grande desafio, você saber envolver eles. Porque se é uma coisa imposta, é difícil. Difícil. Agora, eu me lembro do meu pai, nossa, meu pai era outra coisa, não era a Bíblia, né? Era ler um livro lá, 2, 3 páginas por dia, era bem pequenininho, mas aquilo ali era uma tortura. Mas não tinha envolvimento, né? Uma coisa é você mandar fazer, a pessoa tem que fazer. Outra coisa é você se envolver naquele projeto. Sim. Isso que eu acho que na realidade, eles têm que ler. Mas depois a gente vai discutir aquilo ali, entendeu? É igual, por exemplo, livro. A escola que eles estudam tem um projeto maravilhoso de leitura. Eu sou apaixonada no projeto de leitura deles. Que é um livro por semana. Nossa, um livro por semana? Eu chamo o livro extra, né? É um a cada 15 dias, mas tem a troca do extra e aí eles acabam lendo um livro por semana. Porque eles trocam toda semana. E agora nas férias, eles não deixam de ler. Continuam lendo. Cada um lê 2 livros. É lógico que eu vou diminuir, né? Sim, claro. Porque eles querem brincar. Mas aí cada um escolhe 2 livros e eles vão ler nas férias. Olha só que bacana. Só que a gente conversa sobre isso. Sim, né? que é fundamental. Né? Não é tipo assim, ler por ler. Por mais que seja lá o livro lá dos
Eles estão tão intertidos agora, pediram até a coleção. Esqueci. É de um menino de escola. Conta as aventuras desse menino na escola, na família, com os colegas, na rua onde ele mora. Então você pode pensar, né, o livro tão assim. Mas a gente escuta o que eles leram, sabe? Eles contam pra gente a leitura, você dá importância para aquilo, né? Eu gosto muito de ler também. Sim. Mas eles não leem porque gostam, não. Rosane, a gente está encaminhando para o final. A gente tem um quadro aí no finalzinho do programa de perguntas rápidas e respostas também rápidas. Pode ser? Pode. Um livro. Um livro que a Bíblia, né? Não, Bíblia Ego não. Transformado. Como? Ego Transformado. Ego Transformado. Qual que é o autor? Lembra? Gosto também, não, acho que é Tim Keller? Não, Timothy Keller. Eu não sei o autor, mas o livro eu já ouvi falar. E eu gosto também de Pregações e Pregadores, que é George Whitefield. Muito bom, muito bom. Um lugar que você tem a vontade de conhecer aqui no Brasil ou fora? Aqui no Brasil? Ou fora do com Brasil? Os meninos. Eu vou falar. Eu não tenho tanta vontade, mas os meninos têm muita vontade de conhecer a Inglaterra, os meus filhos. Os dois. Bacana. Talvez um dia a gente. Do Arsenal. Talvez um dia a gente vá, né? Sim, sem dúvida. Família. É base, né? É base. Um sonho, um grande sonho teu. Ver os meninos realizando o deles. Isso é bem típico de mãe mesmo. Mas e o seu sonho? Freitas, eu acho que o maior deles eu realizei, né? E assim, hoje quando eu vejo, né, as minhas irmãs com os filhos formados, eles cuidando da vida deles, eu acho que isso traz um prazer gigantesco a gente olhar. E assim, e são 5, né? 5 pessoas do bem, 5 pessoas boas. Eu fiz meu trabalho bem feito. Sim. Minha última pergunta, né? O que é Deus para a Rosane? É o tudo, né? É a vida, é o ar que eu respiro. Mexe com você? Muito. Muito. Eu tenho o que tenho hoje porque ele generosamente me ofertou. Olha, né? bacana. Generosamente. Freitas. Bacana. Ô, Zânia, queria que você olhasse para a câmera, aquela de pedestal preto, que é a que tá focadinho em você. Né? De antemão, a gente quer te agradecer pela honra da sua presença aqui, de forma muito generosa, dizimou parte do seu tempo para estar aqui com a gente, de forma, né, muito carinhosa, proativa e contando um pouco da sua vida. Confesso que eu fiquei emocionado, né, quando você falou, né, acho que marcou, assim, sabe, a minha vida, quando você falou assim, olha, o meu filho é resposta de oração de uma igreja. Eu acho que mexeu muito comigo e eu acho que é bacana isso, né? Tem gente que fala tanto mal das igrejas, né? Mas a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Sem dúvida. Ela não é perfeita, mas ainda é o melhor lugar para se estar. E eu queria que você desse um recado para a sociedade, aquela mensagem que você tinha vontade de... Eu tinha vontade de deixar essa mensagem para o mundo. Chegou a hora. Né? Olha para aquela câmera ali e deixa a sua mensagem, o seu legado, aquilo que você acredita e o que Deus colocar no seu coração. Ai, Senhor, é tão difícil, né? A gente tá aqui. Mas eu acho que a gente precisa entender que nessa vida a gente vem para viver um propósito, né? E a gente não entende o propósito. Nem sempre a gente entende o propósito. E Deus, ele vai falando. Ele fala com você, ele fala com as pessoas à sua volta, mas ele só fala se você estiver sensível ao doce sussurrar do Santo Espírito de Deus, né? Então, às vezes, a gente tem um anseio de pregar a palavra e ver a pessoa convertida, né? Mas o meu dever é falar, é levar esse amor de Deus, né? Essa concepção, quem vai trazer é o Espírito Santo, que habita em mim, que habita lá. Né? Então, assim, eu acho que o que eu diria para as pessoas, elas estarem mais sensíveis a Deus, porque Ele fala a todo instante, né? É a gente estar mais sensível, mais disponível para Deus, porque se a gente segue o mover de Deus, a gente vai fazer coisas boas, né? E a gente vai envolver outras pessoas naquele amor. Fácil não é, não é.
né? Eu erro todos os dias, todo mundo erra todos os dias, né? Mas eu acho que é você estar sensível para Deus, né? Ter essa disposição de ouvir a Deus. Isso eu não tô nem falando de placa de igreja mesmo, eu tô falando de algo muito maior do que nós. Sim. Né? Muito maior. O que eu diria para as pessoas, então, é estar sensível ao mover de Deus, ao agir de Deus, né? Porque Ele é a resposta certa para as nossas horas incertas e qualquer outra. Sim. Né? Perfeito. Rosane, o que é a vida? A vida, ela é colorida, às vezes cinza, né? Às vezes preta. Quem perde alguém sabe, né? Que o luto, ele é algo que te acompanha para o resto da sua vida, né? Mas a vida, ela pode ser construída, né? Porque Deus renova suas misericórdias todos os dias sobre ela. Todos os dias. Então a vida é viver, né? Da misericórdia de Deus, todos os dias. Rosane, o que é a vida? É viver da misericórdia de Deus todos os dias. É isso aí, obrigado, tá? Olha, estivemos aqui com a Rosane, professora, mãe, esposa, conselheira, Ixi. né? E mulher de oração também, Amém. né? E você pode nos ajudar aí a compartilhar essa entrevista, esse podcast, fazendo, olha, 3 coisinhas aí, que é só você compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez que a gente posta um vídeo, vai aparecer aí para você e você vai compartilhando. E história bacana como essa, olha, você conhece uma amiga que tem desejo de ser mãe, você conhece alguém que precisa de Jesus, precisa de Deus, manda essa mensagem para ela, vai ser muito de grande valia para ela e eu tenho certeza que você vai ser usado aí para abençoar o seu amigo, a sua amiga que precisa ouvir essa mensagem, essa linda história que nós escutamos aqui, tá bom? Quero agradecer aí a todos vocês, agradecer a Rosana mais uma vez, né? Ao Luiz também que tá com a gente aqui, tem sido tão bom esses dias aqui, né? Foi muito bacana. Nem doeu, né, Rosane? Não. A Rosane estava preocupado. Foi uma conversa bem tranquila, né? Que nem você falou, uma conversa emocionante, que a gente vê, né, a resposta de Deus. Isso mexe muito com a gente, né? É muito, muito bacana. Adorei a conversa, bate-papo. E não esqueça, né? Uma coisa importante é ativar ali o joinha, porque aquilo ali sinaliza, né, que é de importância aquele vídeo do podcast e o YouTube mesmo começa a mandar para mais gente. A mandar para mais gente. E é uma coisa que a gente percebe, o número de visualizações está muito boa, mas falta o pessoal apertar ali no joinha. Né? Apertar isso, aperta no joinha, ajuda a gente, tá? Tem vídeos nossos que tá batendo quase 1000, mas pouco dedinho, tá? Você vai ver um dedinho assim, você clica em cima, ajuda. No Instagram, que é no Story_Pod, a gente está batendo 60 mil pessoas mês. Só que no YouTube é mais difícil e tal, mas você pode nos ajudar aí, tá bom? E em breve, o ano que vem, vamos estar no ao vivo e a Rosana também vai vir pra cá e vai ser uma coisa bem da hora. A gente quer trazer uma conversa muito mais envolvente, onde vai envolver você também, que vai estar curtindo e assistindo a gente ao vivo aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Fica com Deus. E não esquece, a próxima história pode ser a sua. Story Podcast.